Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o Bispo Benedito, da cidade de Itapuranga, da Igreja da Conquista Mundial, presidente da Associação Missionária Amigos do Rei Jesus. E nós, Deus nos deu a direção de estar abrindo o nosso canal, porque nós vamos aprender juntos sobre missão, sobre a obra missionária, E a obra missionária trabalha buscando, o entendimento do povo da importância da salvação e da vida eterna. Então, para nós, por exemplo, ser um missionário bem-sucedido, nós precisamos cuidar de nós mesmos, O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, diz: cuida de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo assim salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. E o segundo mandamento, que é o mais difícil da palavra de Deus, diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso amar e a sua alma querer que a sua alma seja salva, se a minha alma está à mercê da sorte ou minha alma está perecendo? Então eu preciso aprender a cuidar da minha alma, da minha vida espiritual, para que eu possa também alcançar a sua salvação. Então, esse canal é para nós organizarmos a nossa alma, para que nós possamos ganhar as almas, para Jesus e também ser salvo através desse canal. E nós estamos aprendendo as 4 colunas do verdadeiro cristão. Nós estamos na parte 3, nós fizemos a parte 1 com 2 ministrações, a parte 2 com 2 ministrações e a parte 3 também vai ser com 2 ministrações, porque nós dividimos o estudo em 2 partes para você ser bem alimentado e entender a importância. Nós aprendemos. Na primeira parte, nós aprendemos sobre a meditação da palavra, leitura, o conhecimento da palavra. A segunda parte, nós aprendemos sobre congregar, a importância de congregar. E a terceira parte, que nós vamos aprender, a terceira coluna de hoje, nós vamos aprender a vida de oração. A terceira coluna, eu preciso ter uma vida de oração. Quando um país entra em guerra contra outro país, uma das primeiras coisas que procura fazer contra o outro é destruir todos os meios de comunicação daquele país, jogando bomba nas torres de telefone, nas torres de televisão, com a finalidade de cortar a comunicação. Ou seja, cortando a comunicação, já está meio caminho andado para a destruição total daquela nação. E nós entramos numa guerra travada contra o Império das Trevas. E o Império das Trevas está em guerra conosco, que somos da luz. E as armas da nossa guerra são carnais, não são carnais, mas sim espirituais. E são poderosos em Deus para destruir as fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento para tornar obediente a Deus, obediente a Cristo. 1 Coríntios 2, ou 2 Coríntios 10, o versículo 4 e o versículo de número 5. Então nós vamos aprender essa terceira coluna que não deixa o cristão ser derrotado pelo inimigo. Qual que é essa terceira coluna? A vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. A oração, amados, é a comunicação íntima entre 2 pessoas que se amam, entre Deus e o seu povo. Então, o meio que o inimigo usa para roubar, para tentar impedir, que o reino da luz, que é você, que é eu, que é nós, venha
fazer a diferença na face da terra com o nosso Deus Todo-Poderoso é tentar cortar a comunicação. E a comunicação do homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a oração. Então eu preciso ter uma vida de oração. O diabo vai trabalhar de todas as formas para que você não ore, para que você não tenha uma vida de oração. O diabo, ele odeia a oração. Ele faz de tudo para quebrar a comunicação do homem com Deus. Ele quer que as pessoas falem com todo mundo, menos com Deus. Porque o diabo sabe que só Deus pode mudar, transformar uma vida por completo através da oração. O diabo quer que as pessoas fiquem caladas, mudas, diante de Deus. Aí a pessoa conta piada, a pessoa fala alto, você vai numa reunião, quando aquela pessoa começa a conversar, ela toma conta de tudo que está ali, de todos, ela chama atenção, falando alto, contando piadas, rindo, gritando, fazendo coisas, mas quando fala que é para orar, a pessoa parece que passa uma cola nos lábios da pessoa e a pessoa cessa e não dá conta de abrir a boca, porque o diabo tenta impedir de toda forma que a pessoa tenha uma comunicação com Deus. Igual tentou fazer calar Bartimeu, aquele cego. Mas cada vez, que ele sentava mais alto, ele gritava. O cego Bartimeu gritava. Quanto mais eles procuravam, dizendo: cala a boca, Bartimeu, não perturba o mestre. E Bartimeu fez-se de surdo e continuou a orar e alcançou a vitória, amados. Então, quando você precisa orar, quando você precisa clamar, vai vir todo tipo de dificuldade. O despertador não desperta, você que estava tendo insônia, passando noites inteiras sem dormir, você vai dormir, que vai ser uma beleza, Tudo vai, ou a pessoa vai dizer para você que não precisa orar tanto, que essa oração aí de 1 hora, 2 horas, 3 horas é pura besteira, é perca de tempo, que não precisa agir assim. Então o diabo vai tentar de todas as formas. Aqui você vai ver que o diabo usou de pessoas que estavam próximas de Jesus, pessoas que tinham um conhecimento, um entendimento, para tirar a pessoa, tirar Bartimeu de clamar, de orar, de interceder para que o milagre fosse alcançado. A oração, amados, é algo sério e é algo específico na vida cristã. Segue-se princípios da palavra de Deus. Paulo declara em Efésios 6,18, com toda a oração e súplica. Essa é a importância de nós orarmos, nós clamarmos a Deus. Os 3 diferentes níveis de oração. Quais são os 3 diferentes níveis de oração? Primeiro, você ora para Deus, colocando Deus na posição de autoridade que Ele é sobre todas as coisas, sobre nós. Depois você ora por você e depois você ora para as outras pessoas. São os 3 níveis de oração. Nós começamos a oração agradecendo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. A oração começa louvando, adorando a Deus. Depois começamos a apresentar nós mesmos diante de Deus. Começamos pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes, pedindo misericórdia de Deus para que Ele venha responder ao nosso clamor. O que está acontecendo conosco, começamos uma série de petições, confissões de pecados pessoais, depois, naturalmente, começamos a oração pelas outras pessoas, apresentando vidas que estão precisando de um socorro divino. A igreja primitiva estava orando pelo seu líder, chamado Pedro, e ele estava preso, mas a igreja estava orando. E Deus respondeu a oração da igreja. E um anjo foi lá e libertou Pedro das algemas. Atos, capítulo 12, do 1 até o 19. Então aqui aconteceu que eles oraram nos 3 níveis. Eles oraram por eles, Eles oraram exaltando, glorificando, consertando, organizando o altar da vida deles diante da presença de Deus. Depois eles orou por eles e depois eles orou pelo seu líder que estava preso e Deus respondeu
Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Mateus 14, 23. É um dos tipos de oração. Tem pessoa que só ora se tiver um grande grupo orando, ou pelo menos umas 5 pessoas. Nós precisamos comunicar com o nosso Deus, independente se tem pessoas para orarmos juntos ou se não tem. Jesus subiu sozinho. Sentem-se aqui enquanto vou orar. Marcos 14, 32. É bom lembrar que os discípulos não falaram o dom de orar, mas sim nos ensina a orar. Porque o dom de orar não existe. Orar não é um dom. E tem muitas pessoas que falam que gostaria de orar, mas não tem o dom. Orar, meu amigo e minha amiga, não é um dom, mas sim uma necessidade. É uma necessidade. E você precisa entender que a oração, ela é algo que nós desenvolvemos, igual nós aprendemos ali, que são 3 níveis, né? Se você dobrar os seus joelhos e orar, apresentando a Deus como autoridade, superioridade sobre a sua vida, aí depois você orar por você mesmo, e aí depois você orar pelas outras pessoas, você vai ver que nada, você vai ter um período ali de 15 a 20 minutos de oração, sem repetir, sem vãs repetição, você vai orar uns 15 minutos. Mas você precisa partir desses 3 princípios para você aprender a orar. E não é o tempo, né, da oração. Então você precisa colocar em mente. Entenda, é necessidade, não é dom. Eu necessito, eu preciso orar. Todos os grandes homens de Deus foram homens de oração. Então não precisa achar que vai existir uma exceção. O próprio Jesus foi um homem de oração. Parece que não há exceção para essa regra. Vamos, por exemplo, Moisés, Elias, Neemias, Daniel, os apóstolos, os discípulos pediram que Jesus lhes ensinasse o quê, irmãos? Expelir demônios? Erguer enfermo, levantar enfermo de seus leitos de dor ou de enfermidade? Acalmar tempestade? Transformar água em vinho? Vender para ganhar muito dinheiro? Operar milagres? Não. Eles não pediram a Jesus Cristo que lhes ensinasse nenhuma dessas coisas. O que pediram não foi muitas coisas, mas somente, Senhor, ensina-nos a orar. E eles perceberam ao observar Jesus. Os discípulos observaram e viram que o seu poder, o que brotava na vida de Jesus, estava na oração. E no momento em que estamos orando, é que recebemos o fogo de Deus nas nossas vidas. Recebemos a presença de Deus, recebemos a revelação de Deus, recebemos a visão profética, o que devemos fazer, a posição, o que temos que tomar, a atitude que temos que tomar, é quando nós estamos orando. E se nós perdermos o fogo de Deus, a humanidade vai para o fogo do inferno. Então nós precisamos buscar esse fogo da presença de Deus através da oração. Como que eu posso desenvolver a minha vida de oração? Como que eu posso desenvolver a minha vida de oração? A ideia de passar uma hora inteira em oração pode assustar-nos a princípio, não é isso? Quando você vê uma pessoa orando, né, igual tem pessoa que ora 5, 6, 7 horas orando, a princípio parece ser assustador, mas a oração é algo que você vai desenvolvendo. Hoje você dobra o joelho e ora 5 minutos, amanhã 10, 15, 20, e daí automaticamente você vai estar bem desenvolvido em oração. Quanto mais você ora, mais você vai desenvolvendo na oração. É muito tempo, tem que trabalhar, tem tantas coisas para fazer, e no entanto, se fôssemos acometidos de uma enfermidade súbita e o médico nos dissesse, você terá que fazer 1 hora de terapia diariamente, nós faríamos sem pestanejar, sem reclamar, né?
Se fosse uma ordem dada para qualquer coisa, de outra coisa que tem nas nossas vidas, nós faríamos, né? Então precisa que eu tenha o meu coração voltado para esse princípio. Eu preciso orar. Coloque diante de si o alvo de orar, mas orar mesmo, nesse período de tempo, entregue a sua família e amigos, e que durante aqueles minutos não poderá atender ninguém. Não atender a rede social, nem telefone, nem nada. Esse momento é um momento que você separou para falar com Deus. Esse ano 2022 é um ano que Deus vai mudar a sua história. Ele tem prazer na oração dos teus filhos. Provérbios, capítulo 15, o versículo é o de número 15. Então nós queremos orar. Nós queremos falar com Deus agora. Pai, nós chegamos diante da tua maravilhosa presença, porque sabemos que tu és Deus sobre a tua palavra para curar, para libertar, para restaurar. E eu apresento a vida desse missionário que ora comigo, meu Pai, através desse canal, que já, meu Deus, se inscreveu, e aquele que ainda vai escrever. Eu oro pela vida de cada associado que entendeu que missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem, meu Deus. Oro por esses parceiros, essas empresas que têm nos ajudado nesta obra com roupas, com calçados, meu Deus, que têm nos ajudado com cestas alimentícias, que tem abraçado esta visão, meu Pai, da Associação Missionária Amigos do Rei Jesus, Pai, que o Senhor venha prosperar para o louvor do teu nome. Deus, eu oro agora, e na certeza que o Senhor está agindo em favor, meu Deus, desse missionário e dessa missionária, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça de divulgar, manda para as pessoas que você conhece essa mensagem, divulgue, seja um missionário conosco nesta obra, e inscreva lá no canal, curta lá no canal, dê o seu joinha lá, né, e bata o sininho lá, esteja se inscrevendo, e você vai estar sendo um missionário conosco nesta obra, em nome de Jesus. Deus abençoe.